projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Capítulo 3 do módulo 1. Adoção global da indústria 4.0. Agora, eu, Laís, junto ao Thiago Ângelo, analisaremos a adoção global da indústria 4.0, oferecendo uma visão global sobre a implementação dessas tecnologias. Sejam bem-vindos ao treinamento sobre a indústria 4.0. O assunto de hoje é sobre a adoção global na indústria 4.0. Vamos entrar no detalhe e saber que o mundo espera desse futuro à nossa indústria. Vamos lá, começamos. A adoção global da indústria 4.0 é um processo complexo que envolve uma série de fatores, incluindo a disponibilidade de tecnologia, a infraestrutura de suporte e a preparação das empresas. A indústria 4.0 exige uma série de tecnologias emergentes, como robótica, inteligência artificial e Big Data. A indústria 4.0 exige uma infraestrutura forte em telecomunicações e energia. Esses recursos também não estão disponíveis em todos os países. As empresas precisam estar preparadas para adotar a indústria 4.0. Isso significa ter uma cultura certa e a liderança está com os recursos certos. Apesar dos desafios, a adoção global da indústria 4.0 está avançando. Um estudo recente por McKinsey Company estima que a indústria 4.0 pode adicionar 15 trilhões de dólares à economia global até 2030. Os países que estão na vanguarda da adoção global da indústria 4.0 estão beneficiando de uma série de vantagens. Vamos ver algumas. Automação. Os sistemas estão automatizando tarefas que antes eram realizadas por humanos. Isso está liberando os trabalhadores para se concentrar em tarefas mais criativas e estratégicas. E também estão tornando os processos mais eficientes e precisos. Por exemplo, na indústria automotiva, a robótica está sendo usada para automatizar tarefas como soldagem, pintura e montagem. Isso está liberando os trabalhadores para se concentrar em tarefas mais criativas e estratégicas, como design e engenharia. Também estão tomando processos mais eficientes e precisos, o que está levando a um aumento da produtividade. Big Data. A indústria 4.0 está coletando e analisando grande quantidade de dados para melhorar a tomada de decisão. Está ajudando as empresas a identificar oportunidades de melhoria, otimizar seus processos e reduzir os custos. Por exemplo, na indústria de manufatura, as empresas estão usando a Big Data para rastrear o desempenho de suas máquinas e identificar problemas potenciais antes que eles tomem grandes problemas. Isso está ajudando as empresas a reduzir o tempo da identidade e a melhorar a qualidade do seu produto. Realidade aumentada e virtual. A indústria 4.0 está usando realidade aumentada e virtual para melhorar a comunicação e a colaboração entre os trabalhadores. Isso está ajudando as empresas a reduzir o tempo de inatividade, melhorar a segurança e melhorar a qualidade do produto. Por exemplo,
Na indústria de construção, os trabalhadores estão usando a realidade aumentada para visualizar o projeto antes de começar a construir. Isso está ajudando a evitar erros e acidentes. E também está levando um aumento da produtividade. Internet das coisas. A indústria 4.0 está usando a internet das coisas para conectar máquinas e dispositivos. Está permitindo que as empresas coletem dados em tempo real e tomem as decisões de forma mais rápida e eficiente. Por exemplo, na indústria de energia, as empresas estão usando a internet das coisas para monitorar o desempenho de suas redes elétricas e isso ajuda as empresas a identificar e resolver problemas potenciais, antes que cause interrupções no fornecimento de energia. Esses são apenas alguns exemplos de como a indústria 4.0 está aumentando a produtividade. É provável que o impacto na produtividade continue aumentando nos próximos anos, à medida que as empresas se tornam mais adeptas ao uso dessas tecnologias. A automação elimina erros humanos e processos de fabricação. Isso resulta em produtos e serviços mais precisos e consistentes. Por exemplo, na indústria automobilística, os robôs são usados para soldar, pintar os carros. Isso vimos no slide passado. Isso torna o processo mais preciso e consistente e resulta em menor avaria nos veículos. Big Data, na qualidade de serviço. A indústria coleta dados e analisa grande quantidade de dados e identificar e corrigir possíveis problemas de qualidade. Isso leva a produtos e serviços mais seguros e confiáveis. Por exemplo, na indústria de alimentos, as empresas usam Big Data para rastrear a origem e a qualidade das matérias-primas. Isso ajudará a prevenir surtos de doenças trazidas por alimentos. Realidade aumentada e virtual. A indústria 4.0 usa a realidade aumentada e virtual para melhorar a comunicação e a colaboração entre os funcionários. Isso vimos no slide passado. Isso reduz os equívocos de melhora da qualidade do produto. Por exemplo, na indústria de construção, usamos o BIM. Usa a realidade aumentada para visualizar planos e iniciar construções para futuros equívocos. E também prevenir os acidentes. E também leva à melhoria da qualidade do produto. Internet das coisas. A indústria usa a internet das coisas para conectar máquinas e dispositivos. Isso permite que as empresas coletem dados em tempo real e tomem melhores decisões, com mais rapidez e eficiência. Isso permite que as empresas identifiquem e resolvam problemas potenciais mais rapidamente, aprimorando assim a qualidade do produto. Esses são apenas alguns exemplos de como a nossa indústria está levando à melhoria da qualidade de produtos e serviços. É provável que o impacto na qualidade contribua a aumentar nos próximos anos, à medida que as empresas se tornam mais adeptas ao uso dessas tecnologias. A indústria 4.0 oferece economia de custo de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos. A automação tem as tarefas antes de realizar por humanos. Isso permite que os operadores se concentrem em um trabalho mais criativo e estratégico e torna o processo mais eficiente e preciso. Isso pode reduzir os custos de mão de obra e na produção. Big Data. A coleta e análise de grandes quantidades de dados para melhorar a tomada de decisões. Auxilia as empresas a identificar oportunidades de melhorias e melhorar a eficiência do processo e reduzir os custos. Por exemplo, na manufatura, as empresas usam Big Data para monitorar o desempenho de máquinas e identificar possíveis problemas. Isso já vimos. Antes que se tornem grandes problemas, isso ajuda as empresas a reduzir o tempo de inatividade e melhorar a qualidade do produto, que pode levar ao custo mais baixo. Realidade aumentada e realidade virtual. A indústria usa essas duas tecnologias para melhorar a comunicação e a colaboração entre os funcionários. Isso ajuda as empresas a reduzir o tempo de inatividade e aumentar a segurança e melhorar a qualidade do produto, que pode levar o custo mais baixo. Internet das coisas. A indústria usa a internet das coisas para conectar máquinas e dispositivos, isso já sabemos. Isso permite que as empresas coletem dados em tempo real e tomem decisões com mais rapidez. Isso pode levar à economia de custos, por a empresa poder identificar e corrigir possíveis problemas mais rapidamente. Esses são apenas alguns exemplos de como a indústria 4.0 pode proporcionar economia de custo. É provável que o impacto nos custos prossiga e aumentar nos próximos anos, à medida que as empresas se tornam mais adeptas de uso dessas tecnologias. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver 3 montagens de fabricação de 3 veículos diferentes em 3 distintas fábricas. Você verá que são metodologias da indústria 4.0 em determinadas empresas. São concorrentes, mas você verá que a metodologia e a automatização de todo o sistema da indústria 4.0 ela é bem evidente. Nesse primeiro vídeo vamos ver
uma criação do Hummer Track, né, que é o Hummer elétrico, o primeiro veículo da Hummer, da marca GMC. Aqui vocês vão ver que a parte de design, né, o design fazendo o primeiro esboço do veículo. E agora já partimos já para a planta, que aqui vamos ver no detalhe o processo da montagem desse novo veículo. É um veículo 100% elétrico, que foi lançado no ano passado e está sendo montado nos Estados Unidos. Ele é da GM, né? GMC é uma divisão de uma linha premium da marca GM, da Chevrolet. E vocês veem que as plataformas e dos veículos elétricos, toda a arquitetura é desenvolvida pela GM. Aqui nós estamos vendo a linha de montagem, né? Que essa linha de montagem é a parte de funilaria. Aí aqui é só a parte dos robôs, que faz a parte de primeiro casamento, né? Das board sides, que é as laterais do veículo, mais a plataforma, né? Que é o upper e underbody, a parte superior e inferior do veículo. Eles utilizam robôs da Fanuc, né? Que é uma empresa japonesa muito famosa nesse setor. E aqui começam a primeira montagem dentro da funilaria. Ele recebe as laterais e a parte de under e up. Já aqui algumas partes já estão fazendo a pré-pintura, que é uma espécie de resina estática para fazer a primeira pintura do veículo. Eles fazem uma análise bem no detalhe sobre a superfície, na parte de pureza da superfície, né? Está tudo limpo. E aí começa já a parte de automatização. Os robôs vão levando as plataformas para determinada linha dentro da construção desse veículo, da montagem. Vocês podem ver que sempre quando estão montando o veículo, a linha não para, ela vai andando devagar, mas ela vai andando, que não pode parar porque são vários veículos que são produzidos por minuto. Agora já está indo para uma parte de montagem da parte elétrica e do interno habitáculo. Vocês podem ver que depois já colocar a parte de painel plancha, né, que é o painel central, a parte de chicote, caixa de ar. Sempre quando vão colocar os painéis tem um dispositivo, né, porque como o painel central é uma peça, um componente bem robusto que vem em vários outros sistemas, né, de módulos de eletrônica, motor de ar-condicionado, até baterias, então necessita de dispositivo. Como esse é um veículo elétrico, eles estão fazendo a parte já da montagem já da bateria. A bateria normalmente desse veículo, como é um dos componentes mais pesados do veículo, ela vai no solo do carro, aonde que você coloca os pés no veículo. E com isso todo o peso do veículo ele fica na parte inferior do pavimento do veículo. É muito importante ter essa parte mais pesada do veículo, porque o ponto H, que é o ponto de massa, ele coloca o carro mais para baixo. Aqui vocês estão vendo que estão colocando a parte de suspensão, os motores elétricos já foram colocados. Agora já vem com os dispositivos para colocar as rodas já com os pneus. E com isso a linha vai continuando. Ela nunca para. Na parte de inspeção, a gente vai fazer uma inspeção de qualidade presencial de humanos que fazem uma verificação manual na parte de qualidade, segurança e performance desse veículo. Aí eles colocaram esse veículo num túnel de vento para fazer uma espécie de análise de arrasto e a parte dinâmica. Normalmente não fazem isso com todos os veículos, eles sempre pegam um veículo do lote. Imaginamos, se eles fazem 30 veículos, pegam um veículo desse lote para fazer esse tipo de análise, para ver se o padrão de qualidade e de segurança estão ok. Vocês podem ver que tem até adesivo, né, que recebe o emblema de uma indústria 4.0, né,
que respeita os padrões e estão nessa metodologia. E por fim, a picape elétrica Hummer, né, de 1000 cavalos está pronta. E já sai para as ruas já. Tem toda a parte de logística, né, que é um veículo bem grande, né, que eles chamam de Heavy Duty. Um veículo muito bonito. Já está sendo comercializado em todo o mundo. No Brasil já tem essas unidades. E é um veículo elétrico, né? De 0 a 100 é muito rápido, bem futurista. %100% sustentável, respeita todas as normas ambientais, porque não é um veículo de combustível fóssil, então ele respeita todas essas normas. Agora vamos ver outro tipo de modelo ser montado, agora pela Ford, é um concorrente da GM. Aqui é a produção da F-150, é uma caminhonete que está um pouco acima da Ranger que temos no Brasil, mas também essa caminhonete já está sendo fabricada aqui no Brasil. Você pode ver aqui, já começa a sua montagem na parte de funilaria, os robôs, né, que fazem a parte de casamento, primeiro casamento, que é a parte lateral, a parte de body, né, de under e up. Uma curiosidade dessa caminhonete, né, que ela já está na 14ª geração, então é uma caminhonete já bem famosa e já consolidada no mercado americano, e agora vindo para o Brasil e na América Latina. Estão fazendo a parte de instalação, né, da caixa de ar com o dispositivo. Sempre há algum periférico automático para ajudar na montagem. Como é um veículo muito grande, você precisa de dispositivos que ajudam nessa tipo de montagem. Você vê que tem bastante mulheres montando, que os comandos são bastante leves. Esse tipo de montagem, vocês podem ver que há vários dispositivos. Agora eles vão fazer a montagem do painel principal com um dispositivo. Nisso aí os robôs, né, autônomos, levam a primeira parte da cabine para a segunda parte da montagem, que é a montagem da carroceria traseira e do interno habitáculo, que é a parte interna do veículo. A parte de montagem para-brisa é sempre com robôs, que é um veículo grande, e essa parte de external trim, de vidros, portas, então isso é feito por robôs, então alguns dispositivos que os humanos ajudam. Isso, você está vendo que a primeira parte da cabine é levada para um robô, depois ela vai para outro tipo de linha para fazer a montagem da cabine traseira. E como esse veículo não é um veículo 100% combustível, é um veículo híbrido, você está vendo a parte da montagem, a parte do motor, no chassi, como é um veículo de chassi. Toda a parte de chassi vai ser montada, a suspensão, sistema de freio, a parte das baterias, motores. Agora estão fazendo o casamento principal, que é da parte de chassi com a carroceria. Você viu que tinha uma pessoa na parte montando, né, a parte de referimento para esse casamento acontecer, da parte de chassi com body. Agora estão fazendo a instalação da parte do plugin, né, que chama de PHEV. E essa parte de performance já foi montada por robôs. Estão fazendo uma espécie de análise, né? Uma análise de qualidade na parte de carga, setagem de suspensão e amortecedores.
Por fim, a caminhonete F-150 Light está produzida. É bem famosa essa caminhonete nos Estados Unidos, agora no Brasil. Vocês viram a diferença de um processo da GM e agora da Ford. No próximo exemplo nós vamos ver agora de outra caminhonete. E vocês podem ver que nesse processo de montagem, sempre a indústria 4.0 na parte de automatização de processo está presente. Agora vamos ver agora a parte de NIV. É uma marca nova nos Estados Unidos de caminhonete, uma caminhonete 100% elétrica. E vocês vão ver agora como é feita essa parte de produção. Aí está na parte de estampo, que é onde que está as chapas, né, as bobinas de aço, e recebe a forma geométrica dos seus componentes. Agora vocês podem ver agora que as partes das laterais já está toda estampada. Dentro de pouco já vai para a funilaria para fazer a parte de montagem do upper e under e as laterais, né, que é feito por robôs. Você pode ver que a caminhonete é bem grande. Toda a parte de skateboard, que é a parte do esqueleto da caminhonete, é feita por robôs na funilaria. Os robôs pegam as laterais, já levam já para a parte do dispositivo e já vão montar elas com os robôs. Vários robôs fazendo a parte de solda, que é o primeiro casamento da parte de chá, de upper e under e as laterais dessa caminhonete. Você pode ver que esse tipo de processo praticamente quase em todas as montadoras é igual. A parte lateral, a parte de upper e under, casamento de chassi. Então, como a indústria 4.0 tem metodologias que ajudam na padronização, normalização global desse tipo de desenvolvimento, então as montadoras acabam fazendo quase, eu falo que não é 100%, mas quase o mesmo processo que as demais concorrentes. Então vocês podem ver que é funcional mesmo esse tipo de montagem dentro dos processos. Agora já estão indo já para a parte de montagem de pintura, recebendo a primeira pintura da caminhonete. Você vê que os robôs são bem minuciosos, né, na parte de pintura, para demonstrar cada detalhe aonde que está indo para fazer essa espécie de pintura. Depois vai para a análise de linhas de iluminação, né, para ver os highlights de superfície, para fazer a verificação da pintura. E outro setor, a arquitetura, né, que é a parte de chassi já está sendo montada, né, suspensões, baterias, motores elétricos. E esse casamento já está sendo feito já. Praticamente, quando você vai levar um veículo já praticamente 70%, 80% montado, são robôs que levam, porque o peso desses veículos elétricos são maiores do que os veículos da combustão. Por fim, vão colocar as rodas, né? Esses são robôs cintilantes, né, para colocar os para-brisas. Normalmente aquelas borrachas que você vê no seu veículo, ela é colocada a calor e depois vira aquela guarnição, né, que eles falam, né, de isolamento para os vidros.
fertilizante é colocado nos para-brisas e depois são montados por eles próprios. É importante observar, pessoal, que esse tipo de processo, antes de ser manufaturado, que isso é uma empresa de manufatura, normalmente esse tipo de processo é feito nas análises virtuais. Então a simulação virtual já faz uma prévia antes de ser produzido. Então todo esse tipo de processo está sendo feito aqui de montagem de todos os veículos. O pessoal do CAD, o pessoal da simulação virtual fazem esse tipo de simulação prévia antes do produto estar pronto, bem antes de colocar esse projeto físico para ser projetado, fabricado na linha. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse primeiro processo de montagem das 3 caminhonetes, entendido que a indústria 4.0 está em todas as empresas, em todos os seus processos de automatização. Um grande abraço, espero no próximo. Valeu, pessoal! That's the end of this feature on the frame. I hope you enjoyed it. Make sure to subscribe to this channel to catch us on our next video. See you next time. A nossa indústria está levando novos produtos e serviços de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos. Automação, permitindo que as empresas criem produtos e serviços mais complexos e personalizados. Por exemplo, na indústria automotiva, a robótica está sendo usada para criar carros que são mais personalizados e adaptados à necessidade de cada cliente. Big Data está coletando e analisando grande quantidade de dados para identificar novas oportunidades de produtos e serviços. Por exemplo, na indústria de alimentos, as empresas estão usando Big Data para rastrear o comportamento de consumidores e identificar novas tendências. Realidade aumentada e realidade virtual. A nossa indústria está usando as duas tecnologias para criar produtos e serviços interativos e imersivos. Por exemplo, no setor educacional, as empresas estão usando realidade aumentada e virtual para criar simuladores que permitem que os alunos aprendam sobre diferentes conceitos de maneiras mais envolventes. Internet das coisas. Estão usando para conectar produtos e serviços. Isso permite que as empresas criem novos produtos e serviços mais inteligentes e adaptáveis. Por exemplo, na área da saúde, empresas estão usando a internet das coisas para construir dispositivos médicos que podem monitorar pacientes em tempo real. Este é apenas um exemplo de como a indústria 4.0 pode levar novos produtos e serviços. O impacto na criação de novos produtos e serviços provavelmente continuará a crescer nos próximos anos, à medida que as empresas se tornam mais aptas de uso dessas tecnologias. Por exemplo, na área da saúde, as empresas estão usando a internet das coisas para construir dispositivos médicos que podem monitorar pacientes em tempo real. Este é apenas um exemplo de como a indústria 4.0 pode levar novos produtos e serviços. O impacto na criação de novos produtos e serviços provavelmente continuará a crescer nos próximos anos, à medida que as empresas se tornam mais aptas de uso dessas tecnologias. Os países que não implementarem a indústria 4.0 correm o risco de ficar para trás e pode perder a sua competitividade de empregos para países que têm a indústria 4.0. A adoção global da indústria 4.0 é uma tendência irreversível. Os países que não se preparem correm o risco de ficar para trás. Aqui estão alguns tópicos adicionais relacionados à adoção global da indústria 4.0. Vamos ver alguns. Existem diferenças regionais na adoção da indústria 4.0. Os países desenvolvidos estão mais avançados nessa tecnologia do que os países em desenvolvimento. Isso porque os países desenvolvidos têm mais recursos financeiros e tecnológicos para investir nas novas tecnologias. Além disso, os países desenvolvidos possuem ecossistemas propícios à inovação, um sistema de ensino e pesquisa mais desenvolvimento de cultura empreendedora e mais desenvolvida, que ajuda as empresas nos países desenvolvidos na nossa tecnologia, que pode ser introduzida. É mais fácil adotar e criar novos cursos e serviços nesses países. Os países em desenvolvimento estão começando a adotar a indústria 4.0, mas o ritmo mais lento. Isso porque os países em desenvolvimento possuem poucos recursos financeiros e tecnológicos.
ele também tem um ecossistema menos favorável à inovação. No entanto, os países em desenvolvimento têm grande potencial de crescimento para a indústria 4.0. Na verdade, os países de desenvolvimento têm uma população crescente e com uma economia em expansão. Isso significa que existe um enorme mercado para novos produtos e serviços, que a introdução da indústria 4.0 permitirá que os países de desenvolvimento criem novos empregos e aumente a produtividade. Aqui estão alguns exemplos de como a indústria 4.0 é usada para criar novos produtos, serviços em diferentes partes do mundo. Vamos vê-los. Na China, a indústria automotiva está usando a automação para criar veículos com mais eficiência e mais seguros. Na Índia, a indústria manufaturada está usando inteligência artificial para criar produtos sob medida, para necessidades individuais do cliente. No nosso Brasil, a indústria agrícola está usando a internet das coisas para monitorar o rendimento das colheitas e melhorar a produtividade. Esses são apenas alguns exemplos de como a indústria 4.0 está sendo usada para criar novos produtos e serviços em muitas partes do mundo. À medida da indústria 4.0 continua a evoluir, ela pode ter um impacto ainda maior na criação de novos produtos e serviços em todo o mundo. A nossa indústria é um grande impacto no mercado de trabalho. Algumas tecnologias associadas à indústria 4.0, como automatização, inteligência artificial, Big Data, estão automatizando tarefas que antes eram realizadas por humanos. Isso resultou na perda de alguns empregos, particularmente nos setores de manufatura e logística. No entanto, a indústria 4.0 também cria novos empregos, particularmente em setores como tecnologia, saúde e serviços financeiros. Esses são novos empregos que exigem habilidades e conhecimento especializado. E as empresas brigam para encontrar assalariados com essa qualificação. Como resultado, a indústria levou à mudança na estrutura de mercado de trabalho. Os trabalhadores que não querem ou não conseguem se adaptar a novas tecnologias são mais vulneráveis à perda do emprego. Os trabalhadores dispostos a capacitar e se adaptar às novas tecnologias têm mais chance de encontrar novos empregos e prosperar na indústria 4.0. Aqui estão alguns exemplos de como a nossa indústria está impactando no mercado de trabalho. Na indústria automotiva, substituição de funcionários que montavam carros. Isso resultou na perda de empregos na indústria automotiva. Também cria novos empregos em setores de tecnologia e de engenharia. A indústria médica usa inteligência artificial para desenvolver novos tratamentos e diagnósticos. Isso levou à criação de novos empregos em setores como a saúde e da tecnologia. A indústria de serviços financeiros. Big Data está sendo usado para melhorar a tomada de decisões. Isso levou à criação de novos empregos em setores como finanças e tecnologia. A indústria 4.0 tem um grande impacto no mercado de trabalho, mas também criar novos empregos. Os funcionários que são capazes de se adaptar a novas tecnologias têm mais chances de encontrar um novo emprego de sucesso na indústria 4.0. A nossa indústria é um conjunto de tecnologias que vão revolucionar a forma de como produzimos e consumimos bens e serviços. Essas tecnologias podem reduzir o nosso impacto ambiental de várias maneiras. Por exemplo, automatização que pode ajudar a reduzir o desperdício de recursos e a poluição ambiental. A inteligência artificial que pode melhorar a eficiência energética e o uso de materiais sustentáveis. Big Data que pode ser usado para rastrear o impacto ambiental de produtos e serviços, identificar oportunidades de melhoria. Além disso, a nossa indústria cria novos produtos e serviços mais sustentáveis do que os produtos e serviços tradicionais. Por exemplo, carros elétricos autônomos são mais econômicos e menos poluentes que os carros movidos a gasolina. E os produtos feitos de materiais recicláveis ou biodegradáveis são menos prejudiciais ao meio ambiente do que os produtos feitos de materiais não renováveis. A indústria 4.0 também ajuda as empresas a reduzir o seu impacto ambiental por meio de melhor gestão de recursos. Por exemplo, as empresas que podem usar o Big Data para rastrear o uso de energia e água, identificar oportunidade de economia. E a empresa inteligência artificial que pode usar para melhorar a eficiência do processo de produção, o que reduz o desperdício de recursos. No geral, a indústria 4.0 pode reduzir muito o impacto ambiental, de várias maneiras. No entanto, é importante que as empresas e o governo trabalhem juntos para garantir a sustentabilidade dessas tecnologias. Aqui estão alguns exemplos concretos de como a nossa indústria está sendo usada para reduzir impacto ambiental. Na indústria automotiva, é usada para desenvolver veículos elétricos e autônomos, são mais eficientes em termos de combustível e menos poluentes. No setor de energia, a AI está sendo usada para melhorar a eficiência de usinas e redes elétricas
Isso reduz o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa. Na agricultura, a Big Data está usando para rastrear o uso de água e fertilizantes, que pode reduzir a poluição da água e do solo. Na indústria da construção, a realidade aumentada é usada para projetar e gerir edifícios mais sustentáveis, que usam menos energias e materiais. A nossa indústria é uma ferramenta poderosa e pode ser usada para reduzir o impacto ambiental em todo o mundo. No entanto, é importante que as empresas e governos trabalhem sempre juntos para garantir essas tecnologias que sejam postas em forma mais sustentável. Olá pessoal, neste outro exemplo vamos ver a fabricação de um veículo de alta gama, que é um veículo de luxo, e ver como a indústria 4.0 aplica seus processos de fabricação, automatização e também na parte de montagem. Vamos ver a montagem de um Rolls Royce. Vendo que é uma planta da Inglaterra, e agora vamos ver o tipo de montagem. Normalmente esses tipos de plantas, que é de carros de alta gama, são plantas bastante verdes. O que significa verde? Que já tem um sistema de baixo carbono. Então você tem a vegetação em volta, você tem a parte de ambiente, iluminação natural, e essas fábricas se tornam um pouco com baixo teor de carbono, então viram as fábricas verdes. Vocês podem ver agora na parte de montagem que começa a fazer a parte de montagem na parte de chassi, que é o sistema de suspensão, arrefecimento, que é a parte de sistema de refrigeração, motor e câmbio. Praticamente esses veículos de alta gama, eles têm uma certa, podemos dizer, são bastante manuais, que são um tipo de montagens mais artesanais, por ser um veículo único e exclusivo. Vocês podem ver também que na parte de casamento, que eles vão fazer a parte de chassi junto com a carroceria, utiliza a parte de automatização da linha, que a linha consegue fazer a rotação e fazer esse tipo de casamento. Nesse processo, como todos os processos, tem a parte de referimento, e essa parte de referimento ela é bem precisa. Neste outro ponto, já estão fazendo já o casamento, fazendo a fixação da suspensão do pavimento inferior e superior. E esse veículo ele leva praticamente 2 meses para ser produzido. Não é um dia nem uma hora, são 2 meses, porque são veículos que a sua venda é bem personalizada e a sua produção é bem específica. Então, para esses veículos serem montados em grande quantidade, precisa de muitas vendas, mas como são exclusivos, eles são montados artesanalmente. Então, para cada usuário desses veículos, a parte de customização é muito importante. Vocês podem ver que a parte de materiais, textura, a parte interna, tecido. Então são tudo customizado, que são veículos de um valor bem alto. Essa parte eles estão fazendo a preparação das molduras, né, que é um veículo que leva muita moldura interna de madeira. Então eles estão fazendo a preparação dessas molduras, que é bem vernizada, são adaptadas, como é um veículo único, então para cada cliente eles têm como espécie de artesãos para fazer esse tipo de madeirado. Para cada peça do interno de um Rolls Royce, ele leva a sua marca de cada cliente, que não é igual. São produções individuais únicas. Então é um trabalho bem manual. Aqui se faz um misto entre a automatização dos processos, metodologia da indústria 4.0 com
a metodologia da empresa de veículos exclusivos. Então, por isso que entra essa parte bastante manual, que demonstra bastante artesanato com esses tipos de componentes. Depois de fazer o lixamento da peça e depois de aplicar as resinas, vocês verem como fica os tipos de moldura. Fica bastante espelhadas e única. E a parte de metrologia, que é a parte de verificação de dimensões dessas molduras, você viu que é bastante precisa e é feita manualmente por pessoas. Essa parte eles já estão fazendo a parte de polimento, interna bitáculo, que são molduras praticamente internas, né? Que é único para o veículo. A parte de expensão, de polimento e tratamento sempre é feito por técnicos, né? Praticamente bastante treinados e experientes. Vocês podem ver que para cada componente eles têm um certo carinho e precisão com essas peças. São verificadas uma a uma. Já nessa fase, agora é a parte de tecido. Eles estão buscando anomalias no couro, no tecido, e depois vai para uma máquina que faz os desenhos, né, dos componentes, e o laser marca para melhor aproveitamento dentro do couro. E ali sai o desenho, né, dos componentes que vai ser recortados para esse tipo de componente e para melhor aproveitamento. Aí vem uma máquina de recorte e recorta perfeitamente de acordo com o desenho especificado. É um sistema totalmente automatizado. Antigamente era à mão, mas hoje esse tipo de processo é automatizado. Já a parte de costura já é praticamente manual, já é feito por costureiras que pega esse tipo de processo e faz a costura praticamente com máquinas, mais à mão. É um carro bem artesanal. A priori você tem a parte de chassi e a parte de carroceria, que tem toda a parte, o sistema automatizado, mas a parte interna, por ser veículos únicos, você vê que tem bastante interferência, né, de humanos, de pessoas. Estão fazendo a costura dos assentos, né, de couro desse sistema e fazendo os bordados da marca nos tecidos, que é bastante preciso. Já estão fazendo a parte de estofados, né, das espumas, finalizando os assentos traseiros e dianteiros. E depois esse tipo de montagem dos assentos de uma forma bastante manual e com bastante cuidado e feito por especialista. A verificação de qualidade de cada um, né? Como está sendo feito esse processo. É um processo bastante manual. E depois a montagem dos bancos, que também é bastante manual. Tem que ter um conhecimento, porque um banco ele já leva vários módulos, né, de segurança, a parte de segurança, aquecimento, massagens, parte de vibração também. Então vocês podem ver que a presença humana é bastante presente.
Já finalizando o processo da montagem dos bancos. Cada case é montado, né? Cada banco é específico. Já vai para a linha para ser montado em seus específicos veículos. A parte painel, né, principal do veículo, né? Você vê que leva bastante molduras de madeira, em couro, praticamente são montadas manualmente. Nada de robótica. E pouco a pouco eles vão montando o painel principal do veículo. É um processo demorado. Como os veículos são únicos, várias horas são gastadas para ser montados, e porque o valor dos veículos é bastante elevado. Agora já faz a verificação, fazendo a compatibilização do virtual com o físico, já com os projetistas, para ver a espécie de material. A parte de impressão 3D e a parte de lapidação a laser bastante utilizados. Como são veículos exclusivos, são peças personalizadas. Uma peça específica que vai no painel do veículo. São veículos customizados que levam alguns componentes de seus clientes que escolhem na montagem do veículo, que são praticamente deles. São bastante exclusivos. Alguns veículos levam alguns objetos de joias, por ser bastante luxuosos. São bastante requintados e levam bastante joias, detalhes de arte bastante visíveis. Voltando agora para a montagem do veículo. Já com os assentos montados, o interno habitáculo montado, as portas totalmente personalizadas. Vamos finalizando cada montagem. Vários dispositivos auxiliam para a montagem de subgrupos dentro dos veículos. Isso vocês podem ver. Montagem final das portas. Vocês podem ver também que a parte de isolamento, né, para ter mais cuidado com a pintura, com o capô e outras partes dos veículos, tem sempre há proteções para essa parte externa da carroceria. E lembrando também que toda a carroceria feita desses veículos não é somente de aço. Tem ligas de alumínio para deixar o veículo mais leve, porque esse veículo ele chega a pesar quase 2,5 toneladas. O veículo ser bastante luxo.
Então eles utilizam bastante materiais para reduzir o peso dos componentes. Estão finalizando a parte do interno habitáculo, um revestimento do teto do veículo. Eles estão colocando uma arte a pedido do cliente, que é totalmente personalizada. Estão adesivando agora para aplicação. Bastante detalhes, e por fim eles formam um teto com revestimento de estrelas. É bastante personalizado, então para cada cliente tem seus detalhes. É um veículo que começa a ser automatizado e depois ele passa a sua parte de artesanato. Agora a parte de verificação, né? Parte mecânica, eletrônica, parte elétrica, fazendo a verificação de qualidade. E finaliza um veículo, mostrando os highlights do veículo. É um veículo bastante luxuoso. Espero que tenham gostado, pessoal, dessa demonstração de um veículo que começa com sua parte de automatização e depois a sua parte artesanal, com vários especialistas finalizando todo o processo. Nos vemos no próximo exemplo, pessoal. Um grande abraço. A quarta revolução industrial também é conhecida como a nossa indústria 4.0, já sabemos. É um termo usado para descrever a integração em tecnologias digitais como inteligência artificial, big data, manufatura aditiva e para melhorar a eficiência produtiva e a flexibilidade dos processos de manufatura. A adoção global da indústria 4.0 está crescendo rapidamente, mas ainda está em estágio inicial. Os países desenvolvidos estão mais avançados na implementação da indústria 4.0 que os países desenvolvidos. Isso porque os países desenvolvidos têm mais recursos financeiros e tecnológicos para investir em novas tecnologias. Além disso, os países desenvolvidos possuem ecossistema propício à inovação, um sistema de ensino e enquete mais desenvolvido, uma cultura empreendedora e mais desenvolvida. O que ajuda as empresas nos países desenvolvidos são novas tecnologias que podem ser introduzidas mais fácil e adaptar e criar novos produtos e serviços com mais eficiência. Os países em desenvolvimento estão começando a adotar a nossa indústria agora, mas em um ritmo muito lento. Isso porque os países desenvolvidos possuem poucos recursos financeiros e tecnológicos e uma infraestrutura muito ruim. Ele também tem um ecossistema menos favorável à inovação. No entanto, os países desenvolvidos têm grande potencial de crescimento para a indústria 4.0. Na verdade, os países em desenvolvimento têm uma população crescente e uma economia em expansão. Isso significa que existe um enorme mercado para novos produtos e serviços. Com a introdução da indústria 4.0, permitirá que os países em desenvolvimento criem novos empregos e aumente a produtividade. Aqui estão alguns tópicos relacionados à nossa indústria 4.0 na adoção global. Diferenças regionais na adoção. Os países desenvolvidos estão mais avançados na implementação da indústria 4.0 do que os países em desenvolvimento. Desafios. A implementação da indústria 4.0 enfrenta diversos desafios, como a falta de recursos financeiros e tecnológicos, falta de mão de obra qualificada e o pavor da mudança drástica. Oportunidades. A implantação da nossa indústria abre muitas oportunidades como aumento de produtividade, geração de empregos e redução de custo. A adoção global 4.0 é uma tendência que está mudando de forma como produzimos e
consumindo nossos produtos e serviços. Essas tecnologias têm o potencial de melhorar a eficácia, a produtividade e a qualidade dos nossos produtos e serviços. No entanto, é importante que as empresas e os governos trabalhem sempre juntos para garantir o uso seguro e responsável para todas essas tecnologias. Aqui estão algumas considerações finais sobre a adoção global da nossa indústria. A adoção da indústria 4.0 está crescendo rapidamente, mas ainda está em estágios iniciais. Os países desenvolvidos estão mais avançados na adoção da indústria do que os países de desenvolvimento. Os países de desenvolvimento têm grande potencial para crescimento na indústria 4.0. A adoção industrial enfrenta um desafio muito forte, com falta de recursos financeiros, tecnológicos e escassez de mão de obra qualificada e um pavor de mudança drástica. A adoção da indústria 4.0 oferece muitas oportunidades, como o aumento da produtividade, a criação de novos empregos e a redução dos custos. É importante que as empresas e governos trabalhem juntos para garantir o uso seguro e responsável dessas tecnologias. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver a fabricação do processo da Mercedes-Benz e suas tecnologias aplicadas. Vamos ver a olho como é feito todo o processo de montagem desses carros luxuosos na fábrica na Alemanha. Começamos. Nesse primeiro processo, começa com a parte de BIM, que é o body side, a parte de carroceria e laterais, e upper body e underbody. Já passado pela funilaria, já fizeram já o processo de solda. Agora já vão levando para dentro para o step de casamento, que é interligar as partes de chassi, aplicação de cetilante para montagem do teto, portas e interno habitáculo. Vocês podem ver que normalmente os carros autônomos é que levam as carrocerias para cada fase desse processo. Então assim, sai de um galpão da parte de pintura, vai para a parte de montagem, sai da parte de montagem, vai para a parte de montagem interna habitáculo. Nesse momento eles estão fazendo a montagem da parte de isolamento acústico e depois a parte de layout elétrico, de colocar todos os cabos e montar todos os cabos e módulos eletrônicos com suas baterias. Vocês podem ver que sempre para alguns componentes que são pesados, sempre vão ter algum dispositivo de autoajuda. Para quê? Para os funcionários não fazerem nenhum esforço físico e não se machucarem. Todo esse tipo de processo é pensado e é virtualizado antes da fabricação na manufatura. Esse tipo de processo é concebido no desenvolvimento do veículo, há uns 2 anos e meio a 3 anos antes do carro ser praticamente finalizado no projeto. Então essa parte de factibilidade, de projetação de processo de montagem na manufatura, já fizeram várias análises virtuais. Esse outro processo, vamos ver a montagem do teto solar. É um teto de vidro, mas que é feito por robôs. Os robôs são bastante precisos e a cadeia da linha é perfeita. Vocês podem ver que há bastante iluminação e o solo é tudo branco. Por que as cores são brancas? Para melhor visibilidade de anomalias ou defeitos. Carros autônomos levando os componentes, a fábrica não para. Fazendo instalações na parte vão motor. A parte de acústica, né, isolamento acústico e também isolamentos de calores. Esse é um processo bem legal, porque leva a carroceria em um dispositivo que ele faz esse transporte e tem a movimentação de 360 graus. Então ele consegue girar toda a carroceria para todo o processo de montagem. O fundo, lateral, 180, 200 graus, você consegue montar esse tipo de carroceria.
já fizeram a montagem da parte de isolamento acústico e a parte de guarnições, que são essas borrachas das portas. E o mais impressionante é que todos os dispositivos, antes de fazer qualquer movimentação, tem essa parte de referimento, que é setar aonde que vai fazer a movimentação. É um cilindro para referir aonde vai estar o movimento. Já com a carroceria com o teto montado, eles vão fazer uma inspeção de qualidade. É examinar a parte de segurança das travessas do veículo, né? O que são essas travessas? São as travessas de colisão que ficam na parte traseira, na parte do porta-mala, da tampa do porta-mala, na parte lateral e também na parte frontal. Poderia ser feito por robôs, mas como é um carro de luxo, esse tipo de verificação é feito por operários. Esse outro tipo de processo vão fazer a montagem e instalação das baterias, que vai no pavimento ou no pavimento inferior perto do porta-mala do veículo, que é no solo do veículo. Como eu havia explicado para vocês, por que as baterias vão no solo inferior? Pelo peso delas. Como o sistema híbrido, o sistema elétrico, pode chegar até 1/3 do veículo, por tema das baterias e seus motores elétricos, normalmente eles colocam esse tipo de componentes no pavimento, perto do solo. Por quê? Porque o ponto de massa do veículo é para ele ter estabilidade e ter toda a aderência com o asfalto. Já com as baterias já instaladas, já vão passar para outro tipo de fase, que essa fase é a instalação do interno habitáculo. Os robôs vêm trazendo o painel principal, que é chamado de dashboard ou clusters, mas para nós é painel central. Como vocês viram em outros exemplos, o dispositivo para fazer essa instalação do painel principal é sempre com alguns dispositivos de braços biônicos para movimentar, ter a referência e depois ficar mais fácil de manusear e fazer esse tipo de montagem. Agora fazendo as instalações dos clusters. Como é chamado cluster? São as telas de LED, os painéis de LED. A parte de console central, a parte de acabamentos. Você pode ver que são bem precisos e usam luvas, tudo higienizado para não manchar nada essa parte de tecido. E por último eles fazem a verificação de teste do infotainment. Infotainment é a parte de display, as configurações do veículo. Na próxima fase já vamos fazer a parte da montagem da parte de chassi, a parte de suspensão, sistema de direção, sistema de ar-condicionado, arrefecimento, combustível e por último a motorização. Já está feito o casamento entre a plataforma do chassi e a carroceria. Estão fazendo a verificação de qualidade. Vocês podem ver que a parte da virtualização para fazer o cheque de segurança, a validação de qualidade, se utiliza os 3D, que são pilares da indústria 4.0, que é uma fábrica bem automatizada e que faz esse tipo de verificação totalmente digital e virtual. É um dado bem importante a falar, é que já utilizam já a inteligência artificial para pensar para eles na parte de componentes. As peças de fixação, as peças para chicotes elétricos, dashboards, clusters.
Então os robôs já pensam já onde estão faltando os componentes e aonde tem que levar esses tipos de peças para a parte da montagem. Então a fábrica tem vida, há uma inteligência por trás disso para esse tipo de montagem. Agora já estão fazendo a instalação da parte frontal do para-choque do veículo, né? Que é a parte frontal. Vão fazer a parte de inserir os combustíveis, os óleos do motor, os líquidos refrigerantes do sistema de arrefecimento. O veículo já está com o interno habitáculo montado, mas sem as portas. Já estão colocando o emblema do fabricante. Sempre com a limpeza e com toque para deixar o veículo bem limpo. O sistema de qualidade da Mercedes para carros luxuosos são bem rigorosos. Eles veem todo tipo de detalhe. E no próximo step eles vão fazer o teste. Já com o veículo montado, já sai da linha de montagem e vão fazer o teste. E por fim, o veículo está montado. Agora estamos explicando a parte de features do veículo, né? Que ele tem anti-bloqueio, a parte eletrônica, um veículo bem eletrônico e um veículo híbrido. Agora, outro tipo de exemplo é outra fábrica, mas na Rússia, da Mercedes, da fabricação do Classe E. Estão fazendo a parte de solda da parte do chassi manual, que normalmente você fazem com a parte de robôs. Há vários dispositivos. Mostrando em detalhe como é que é feita a parte de solda. E depois a aplicação dos cintilantes e pigmentos, para também fixar as estruturas. Estão fazendo o casamento entre as laterais e a parte de upper e underbody, que algumas empresas, em alguns exemplos que nós mostramos, isso é feito por robôs. Aqui está um pouco semi, né, com a utilização dos operários junto com os robôs. Depois de fixar, já vai para a linha a parte de funilaria. Já está com a parte de carroceria pronta para ir para a próxima fase. Estão fazendo a inspeção de qualidade da estrutura. Mostrando os tipos de ferramentas que são utilizados. Pode ver que a fábrica é bem clean. Quando se diz clean, é bem limpa, com toda a pintura branca. Agora mostrando a parte de pintura. A parte de pintura, normalmente para grandes produções, é totalmente robotizada. O robô já levanta a parte frontal do capô. E eles vão fazendo as pinturas.
e os operários vão monitorando externamente. Praticamente finalizando já a parte de pintura. O externo é pintado bem rápido. Antes de fazer esse tipo de aplicar pintura, eles passam por dentro de um tanque que joga um aditivo para depois, quando os robôs vão jogar a pintura, ele consegue puxar como um imã a pintura. Então todos os locais do veículo ficam fáceis a pintura com aquele spray que é tipo um pó. Ele puxa como um imã para cima da carroceria. Agora o pessoal está fazendo a parte de suspensão. E por fim, vendo os detalhes. E daqui a pouco já vai passar para a parte pro outro step, para outra fase. Já com a parte de guarnições, lanternas já montadas. Com os dispositivos fazendo a parte de inspeção da guarnição das borrachas. Pessoal, vocês podem ver que esse tipo de processo desse veículo, comparado com a fábrica da Alemanha, ele é mais manual. Isso deve ser por tema da estratégia das empresas. Normalmente, por tema da moeda ou pelo mercado, você pode trabalhar mais com as pessoas mais manuais, com pessoas mais operárias e não utilizar bastante da robô, porque o custo é mais barato. Lógico que você não vai ter a precisão dos robôs, mas eles fazem um estudo que podem trabalhar com mais operários e menos robótica. Então, dependendo da parte da região, dos países, igual temos nosso exemplo aqui, o Brasil e a Argentina. Na Argentina, uma fabricação no veículo é mais barata que no Brasil, por tema do câmbio e dos salários pagos. Já nesse estágio, a carroceria vai fazer o casamento com o chassi. Como é um veículo que não é híbrido, é totalmente a combustão, já está com a parte de chassi, né? Sistema de suspensão, arrefecimento, sistema de direção. Vamos fazer o casamento com a carroceria. E praticamente já vamos finalizando já. O veículo já está praticamente pronto. E por fim, chegamos ao final desse exemplo, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido como funciona os processos totalmente automatizados e semi-automatizados, mas com todos com a metodologia da indústria 4.0 e sistema PLM. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos no próximo exemplo. That's the end of this feature on the frame. I hope you enjoyed it. Make sure to subscribe to this channel to catch us on our next video. See you next time. Chegamos em mais um final de um módulo. Pessoal, vimos em detalhes qual a importância da adoção global da indústria 4.0. Espero que tenham entendido esse assunto. Nos vemos no próximo treinamento. Um grande abraço. Tchau.